você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver permissão para ter esse dinheiro, eu te garanto, você vai dar um jeito de perder. Seja tomando decisões erradas de investimento, seja dando para todo mundo porque você se sente culpado porque agora você tem todo o dinheiro do mundo e as outras pessoas que você ama e que te amam não têm, e no fundo, você nem queria necessariamente dar esse dinheiro para elas. Isso independe disso, tá? E não é uma questão moral, é uma questão do inconsciente. Hoje nós vamos entrar um pouco mais no tema desse mês, que é compromisso. Você vai entender como fazer esse compromisso com o futuro, qual é a diferença entre onde você está e onde você quer chegar, qual é a relação entre essas versões, como você faz para avançar mais rápido na direção disso e o que você precisa entender sobre o seu plano, sobre as suas paraquedas e sobre os seus padrões para que você possa avançar. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o compromisso. E o compromisso é uma sequência de decisões. Quando a gente está falando de uma primeira decisão que você toma, você já começa a mudar as coisas na sua vida. Só que o compromisso, ele é a repetição de uma decisão ao longo do tempo. De novo, de novo, de novo e de novo. Conforme você vai repetindo a sua decisão ao longo do tempo, você vai mantendo o seu compromisso com a sua decisão inicial. E é claro, compromissos precisam sim ser atualizados. Mas aqui você precisa entender esse primeiro momento, onde eu estou te trazendo o que é o compromisso. E o compromisso é a repetição de uma decisão ao longo do tempo. Segunda coisa que você precisa entender, que é extremamente importante: o plano, ele define os acontecimentos. O que isso significa? Isso significa que o plano, ele é composto por muitas coisas. Ele é composto por decisão, ele é composto por desejo, ele é composto por dúvida, ele é composto por desistências. Você tem que abrir mão de certas coisas para poder escolher algumas delas. É por isso que no plano perfeito, e talvez você já tenha entrado em contato com essa construção, talvez você não tenha entrado ainda, mas a gente tem ela dentro do marca-passos e a gente tem 4 eventos no ano justamente para que você faça e revisite e atualize o seu plano. Mas no plano perfeito nós temos 5 fichas que você vai distribuir entre saúde, financeiro e relacionamento. Por que 5? Por que não 10? Por que não 20? Porque o objetivo é que você foque. O objetivo é que você entenda que você vai ter que escolher uma coisa e, ao fazer isso, abrir mão de outra. Caso contrário, você não vai ter potência para ir na direção do que você quer. O plano define os acontecimentos, é o que conecta a estrutura de planejamento do plano perfeito com a teoria da permissão. Por quê? Porque no momento em que você faz o seu plano, você está muitas vezes disparando os 4 gatilhos da pré-queda. Você lembra quais são os 4 gatilhos da pré-queda? Eles são desejo, e eu cheguei a citá-los aqui, dúvida, decisão e desistência. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 4 e como eles se relacionam com o nosso assunto do compromisso, porque você precisa entender como lidar com as pré-quedas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas o ponto é, no seu plano, você sempre vai ter esses 4 elementos, porque você está colocando qual é o seu sonho grande, você está colocando quais são os seus objetivos, de 3 a 5 objetivos, você está colocando quais são as suas percepções sobre o que está te impedindo de chegar onde você quer, quais são as decisões que você toma em função disso e o que você vai de fato fazer, quais são as suas ações. Então, no momento em que você faz isso, você envolve desejo do que você quer, você envolve dúvida se você vai conseguir ou não, ou sobre como chegar até lá, e a gente vai falar sobre pré-quedas de opção e confirmação mais para frente. Aqui você inevitavelmente tem as decisões que você precisa tomar e aquilo do que você vai ter que desistir para poder de fato focar naquilo que você quer. Então, esses são os 2 alinhamentos iniciais que eu queria fazer com você antes da gente entrar no conteúdo de hoje, que é justamente sobre como manter o seu compromisso ao longo do tempo, como sustentar o seu compromisso, mas não com qualquer coisa, não aleatoriamente, não sustentar por sustentar, mas principalmente sobre como se comprometer com quem você vai se tornar
lá na frente, com o futuro possível que você ainda não está vivendo. O futuro possível que talvez, inclusive, pareça impossível para você hoje. Então, vamos lá. O que acontece? Eu trago muito essa construção e ela é extremamente simples, que é o ponto A, que é o nosso estado atual, mas ele não é só o estado, ele é o momento e é a versão atual. E o ponto B, que é onde a gente quer chegar. E aqui envolve a mesma coisa, estado, momento e versão futuro. Quando a gente começa a olhar para esse contexto, aqui é o lugar desejado, aqui é onde a gente quer chegar. Aqui é o futuro onde a gente tem o carro, tem a casa, tem o casamento, tem os filhos, tem a família, tem as viagens, tem a vida financeira, tem a saúde, tem tudo que a gente quer nos pilares da nossa vida. É claro que dentro, por exemplo, de um plano perfeito, você vai ter uma quebra disso. O teu sonho pode ser, nesse momento, o aspecto financeiro. O teu sonho pode ser, nesse momento, o aspecto do relacionamento. O teu sonho pode ser, nesse momento, o aspecto da saúde. Pode envolver, especificamente, um desses três e não necessariamente uma combinação ou a totalidade deles. Mas a questão é que quando a gente olha para o futuro, e a gente imagina a nossa vida no ápice que ela poderia alcançar, a gente muitas vezes vai combinar as três coisas. A gente vai combinar dinheiro financeiro, a gente vai combinar relacionamento e a gente vai combinar a saúde. Então, o que a gente está olhando quando a gente está olhando para isso? Eu não sei se você lembra, mas permissão é a autorização inconsciente que um indivíduo se dá com base nos seus relacionamentos e nos acontecimentos do passado para 4 coisas: para ser, para ter, para fazer e para ir ou estar. Quando a gente olha para isso, o que a gente está vendo? Ser, ter, fazer, ir ou estar. Basicamente, isso aqui poderia ser resumido em viver. É permissão para viver o que você deseja, viver o que você sente vontade de viver, viver o que você quer, viver o seu sonho. Então, quando a gente está falando sobre permissão, a gente está falando sobre permissão para isso aqui. Guarda essa informação. Então, qual é a questão? Você está no seu ponto A, que é o seu estado, o seu momento e a sua versão atual, e você quer chegar no seu ponto B, que é o estado, o momento e a versão futura aqui, ou do futuro. E quando a gente está olhando para isso, a gente está olhando para justamente a construção sobre qual é a diferença entre quem você está sendo e quem você precisa se tornar para viver a vida que você deseja. Não é meramente, e na verdade não é de nenhuma forma, que você precisa ganhar as coisas que lá no futuro você deseja para você se tornar essa pessoa. É que você precisa se tornar essa pessoa para fazer sentido com essa vida. E aí que entra a questão do, mas por quê? Se o que eu quero é material, se eu ganho isso, eu me torno aquela versão futura. Não. E esse é o ponto. É isso que você precisa entender. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se você não tiver permissão para ter esse dinheiro, eu te garanto, você vai dar um jeito de perder. Seja tomando decisões erradas de investimento, seja dando para todo mundo porque você se sente culpado, porque agora você tem todo o dinheiro do mundo e as outras pessoas que você ama e que te amam não têm, e no fundo, você nem queria necessariamente dar esse dinheiro para elas, e isso independe disso, tá? Independe aí, e não é uma questão moral, é uma questão do inconsciente. E essa é a grande diferença que você precisa entender. Eu algumas vezes desenho justamente isso aqui, a diferença entre consciente e inconsciente. O consciente, ele está na superfície. Ele é a pontinha do iceberg.
Ele é essa parte aqui. O inconsciente, ele é tudo que está para baixo d'água. Ele é essa parte aqui. A maior parte de nós está para baixo d'água. Só que a questão é, mais do que precisava estar. Nós afundamos partes de nós mesmos. Nós não conseguimos lidar com certas coisas conscientemente. E aí, inevitavelmente, lidamos com elas de forma inconsciente. Você pode tomar decisões e agir de forma inconsciente. Na verdade, a maior parte do que nós fazemos ocorre de forma inconsciente. E parte disso é bom. Parte disso precisa acontecer dessa forma. Eu não controlo o meu batimento cardíaco. Eu não controlo minha respiração o tempo todo. Eu posso ficar consciente e controlar a minha respiração. Mas na maior parte do tempo, ela ocorre de forma inconsciente. Eu não controlo o meu intestino, meu pâncreas, meu fígado. Esses processos fisiológicos ocorrem de forma inconsciente. Eu não controlo sequer meus pensamentos. A maior parte deles só me atravessa. Quando a gente está agindo, às vezes a gente está no meio de uma conversa, a gente fala alguma coisa que a gente não necessariamente queria falar ou não necessariamente queria falar daquela forma. Isso que emergiu de um lugar aqui embaixo. Emergiu de um lugar profundo. Emergiu do inconsciente. E às vezes a gente fala uma verdade que a gente achava que não deveria falar. Uma coisa que no fundo a gente acredita, só que a gente não aguentava mais guardar, porém a gente estava conscientemente tentando domesticar isso dentro da gente. Então, existe o consciente e ele é uma parte pequenininha de nós, da nossa psique, da nossa mente. E existe o inconsciente e ele é a maior parte de nós. Então, quando a gente está olhando para isso aqui, quando a gente está olhando para o estado, para o momento, para a versão atual, e a gente está contrastando o ponto A com o ponto B, então quando a gente faz essa divisão aqui entre o ponto B e o ponto A, a gente começa a perceber uma diferença entre ser, ter, fazer e ir. Ou estar. O que está acontecendo aqui? A gente está começando a entender o que de fato muda se nós mudamos de vida. E se a gente ganha 10 vezes, 100 vezes mais do que a gente ganha hoje, o que nós precisamos analisar é isso aqui. Quem a gente é hoje e quem a gente se torna. Quem a gente está sendo por causa, às vezes, das condições de vida que a gente tem, e quem a gente se torna. O que a gente tem, o que a gente possui, a gente compra uma casa nova, a gente muda de carro, a gente tem novas roupas. Pensa sobre isso. Qual é a diferença entre esses dois cenários? Entre quem você é hoje e quem você se tornaria se você tivesse 100 vezes o ganho mensal que você tem. O que você tem hoje e o que você teria se você ganhasse 100 vezes o que você ganha hoje. A mesma coisa para o que você faz. Viagens, onde você vai, que restaurante você frequenta e inevitavelmente a gente entra também no ir. Então, e no estar. Você mora na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo país ou sequer no mesmo continente? E aí é a parte que vem. Você convive com as mesmas pessoas? Existem diversos custos associados a ter a vida que você deseja. Eu falei dos 4 baldes, que é dinheiro, energia, tempo e atenção. E aí eu te provocava a pensar, para onde essa seta está apontando? Para onde o seu dinheiro, a sua energia, o seu tempo e a sua atenção apontam? E se não é para o teu sonho, o que você está fazendo da sua vida? Quando a gente olha para isso, a gente olha para o custo associado à alocação de recursos escassos.
Dinheiro, energia, tempo e atenção são recursos escassos que todos os humanos dessa terra têm. O que isso significa? Eles são limitados, eles são finitos. Eles não são infindáveis. Então, a partir do momento que a gente entende que, ok, existe um custo, a gente começa a entender como a gente pode dedicar o que a gente tem, os recursos que a gente tem, para o que a gente de fato quer. Mas existe um custo que ele está escondido, velado, na maior parte das vezes, inconsciente. E esse é o custo relacional. Muito provavelmente, se você ganha 100 vezes o que você ganha hoje, e talvez se você ganhasse esse dinheiro de uma vez só, você talvez se demitisse do seu trabalho, onde a maior parte das pessoas que você conhece estão. Você não moraria no mesmo bairro, onde a maior parte das pessoas que você conhece talvez estejam. Você se mudaria de país, onde você falaria talvez outra língua. Você talvez não viajasse tão frequentemente para cá de volta. Você não visitaria com a mesma frequência as mesmas pessoas que você visita. Você não teria desculpa para estar tão próximo das pessoas que hoje você está. E por vezes, isso é uma das coisas que te impede de avançar.